mas eu vou dar umas orientações iniciais e aí depois a gente começa. Então, vamos lá, gente. Boa tarde para todo mundo. Vamos começar hoje a nossa sequência de apresentações. Já tranquilizo a Rose, né, com relação às apresentações. A ideia não é colocar aqui, né, uma situação de avaliação, é a gente conversar sobre os nossos projetos, sobre as nossas pesquisas, né? Mas como nós somos muitos, a gente não vai poder comentar cada, como eu gostaria. Eu gosto sempre de comentar logo em cima da apresentação, mas não vai ser possível. A gente teria que ter umas 4 horas de aula para isso acontecer. Então, vocês veem que passa muito rápido. Então, qual vai ser a sequência dos nossos trabalhos, tá? Vamos fazer as apresentações hoje. Eu peço que vocês, assim como eu, anotem, façam observações, até com relação ao trabalho de vocês, ou com relação a dúvidas que vocês tenham do trabalho do colega, que a gente vai estruturar isso. Eu vou querer que vocês postem lá na nossa sala virtual, porque eu vou usar algumas dúvidas de vocês também para depois trazer para a nossa última aula, tá? Eu pedi para o professor Tiago Poleto mais uma aula, que eu disse para ele: Tiago, tivemos feriado, e aí eu sempre falo mais do que eu devo, e aí acaba que a gente desorganiza o cronograma. Mas eu também eu reconheço também que eu estimulo que vocês participem, então acaba que a aula fica mais interativa, o que é bom para a gente, só que acaba que a professora se perde, né, no horário dela, no cronograma dela. Mas é isso, então hoje vamos fazer uma sequência de apresentações, tá? Vai ter que ser uma mesmo na sequência da outra, e aí a gente não vai conseguir fazer avaliação hoje, tá? Eu não vou poder comentar hoje porque não vai dar tempo. Semana que vem a mesma coisa, mas eu vou querer estruturar tudo, porque na outra aula, na terceira, hoje, a outra, na nossa última aula, eu vou consolidar comentários, dúvidas, e aí, de fato, a gente direciona mais para maiores esclarecimentos, tanto de dúvidas de vocês, que eu vou pedir para que postem na nossa sala virtual, tá? Para eu poder ter acesso a elas, quanto eu trazer informações, orientações com relação ao trabalho de vocês. Tudo bem, gente? Não tem jeito, a gente vai ter que fazer desse jeito, tá? Tudo. Professora, eu só sei que tem uma dúvida. Em relação à apresentação, é para postar a que a gente vai fazer agora ou com correções? Porque eu já postei a que a gente vai apresentar agora, pelo menos que eu vou apresentar agora. Não precisa alterar, tá? Eu só quero que vocês comentem lá, eu quero que todos postem, tá, gente? Façam tudo exatamente igual a Gisele. Todo mundo que vai apresentar hoje, poste lá, que essa é a comprovação, além, claro, daqui da gravação toda registrado, mas tem lá os slides da apresentação de vocês. O que eu quero que vocês postem, Gi, é alguma dúvida. Ah, vocês ficaram com alguma dúvida em relação ao projeto da Juliana. Ah, vocês ficaram com alguma dúvida em relação ao projeto de vocês. Como eu conseguir comentar hoje um a um, como eu gostaria, a gente vai estruturar, eu vou consolidar todas essas dúvidas de vocês, informações para a nossa última aula. Pode ser assim, porque a gente não vai ter tempo para ficar... Pode, professora. Eu vou postar minha carta lá para você. Ai, meu Deus do céu. Agora me deu medo. Se for seguir o mesmo modelo, a gente vai precisar de mais uma disciplina nesse caso. Vou ter que pedir mais uma disciplina para o Thiago, não só uma aula. Beleza, gente? Podemos começar. Então, o Rocha postou aqui na sequência. Não tem opção de não querer apresentar, tá? A Rose falou, não, quem não quiser, não tem opção, tá? Então, vamos começar os nossos trabalhos. Podemos... Professora, não fui eu, não, hein? Eu me defendi. Foi eu que disse isso, não. Tá bom, Rose, me desculpe, eu dei a fala para você, mas alguém falou aí, eu não sei quem foi. Mas é isso, tá, gente? Então, vamos começar? Todos animados para começar os nossos trabalhos? Uhum. Então, vamos lá, eu quero todo mundo animado, tá? Então, vamos começar na sequência, primeiro Thiago Rocha, tá? Lembrando como a gente vai trabalhar hoje. Vocês vão fazer a apresentação, eu vou aqui anotar tudo, né, para a gente comentar na nossa última aula, depois das apresentações, ok? Em função do nosso tempo. E vocês façam a mesma coisa se vocês tiverem dúvidas ou comentários a fazer. Beleza? Então, Thiago Rocha, pode começar os nossos trabalhos. Tá tudo certo? Vocês estão conseguindo me ouvir e ver a apresentação? Agora melhorou o áudio, Rocha. Tá. O meu trabalho, ele vai falar sobre o dimensionamento da força de trabalho na administração pública, né?
Eu sou o Thiago Rocha, minha orientadora é a professora Camila. Peraí que eu estou tentando passar aqui o slide. Oi. Então, primeiramente, o que é o dimensionamento da força de trabalho, né, para a gente entrar na minha pesquisa e como ela vai ser feita. O dimensionamento da força de trabalho, ele implica, né, segundo aqui o Lênio Rodrigues Oliveira Lima, em identificar a quantidade de pessoas necessárias, com as qualificações necessárias para a realização de um determinado conjunto de atribuições dentro do ambiente de trabalho. Com isso, e a escassez, né, de metodologias nesse sentido que eu venho percebendo ao longo das pesquisas que eu venho fazendo, e a dificuldade quando essas pesquisas existem, quando elas são realizadas, principalmente pela administração privada, e pouquíssimo aplicado no contexto público, a minha proposta é propor uma metodologia de dimensionamento da força de trabalho na administração pública que seja simples, participativa e replicável como ferramenta para calcular a necessidade de servidores públicos brasileiros. Tá? Quanto à finalidade, né? A pesquisa ela vai ser uma pesquisa aplicada, e aqui eu já estou entrando nas técnicas, nos métodos que eu vou usar para a minha pesquisa. A pesquisa aplicada ela é aquela que o autor busca fazer um estudo científico voltado a solucionar algum problema específico, que já é conhecido e demonstrado no contexto, na verdade, do trabalho. Tá? Desse modo, ela não serve apenas para gerar um conhecimento, aumentando o que já está disponível, mas também aplicá-lo na prática, intervindo no mundo real. Então, a minha proposta é criar um meio, né, um meio que seja fácil, seja mais intuitivo, e a própria gestão daquela instituição, né, depois que a pesquisa for feita, ela consiga fazer aquele processo ao longo dos outros anos e assim está melhorando esse processo de gestão de pessoas. Quanto aos objetivos, a pesquisa vai ser uma pesquisa exploratória. A pesquisa exploratória tem como identificar melhor, em caráter de sondagem, um fato ou fenômeno, tornando-o mais claro e propor problemas ou até hipóteses. É uma investigação quase que inovadora, criativa e cabível em relação a assuntos cujo conhecimento é bem pouco desenvolvido. É um tipo bastante flexível, podendo ser realizada de forma bibliográfica, mesclada com entrevistas e análises de exemplos. Então, como eu falei, existem poucos estudos nesse sentido para a administração pública brasileira. Então, essa pesquisa ela vai ser muito desafiadora para mim, porque já estou começando a pesquisar literatura, já pesquiso literaturas nesse sentido, e elas são realmente bem escassas quando a gente fala do nosso contexto público. A abordagem vai ser quantitativa, tá? Apesar na verdade, a abordagem quantitativa, ela caracteriza pelo uso de ferramentas técnicas e estatística para análise dos dados. Isso é necessário para permitir a medição das relações entre as variáveis de maneira estritamente numérica. Essa tarefa normalmente é realizada em planilhas e sistemas de computador, dada a complexidade dos números. Então, a minha ideia com esse trabalho é propor uma metodologia técnica, quantitativa, né, numérica, que ela vai dizer essa instituição, fazendo os cálculos, fazendo toda a pesquisa técnica que é necessária, ela precisa de tantos servidores, de X servidores a mais ou X servidores a menos, permitindo as unidades fazerem movimentações ou capacitações, enfim, utilizarem outras técnicas para melhorar o seu corpo funcional. O método utilizado vai ser o hipotético dedutivo. O método hipotético dedutivo ele funciona a partir de um problema. Em seguida, observando o objeto de estudo, o autor identifica pelo menos uma hipótese e passa a testá-la. Por fim, descarta-se as hipóteses aprovadas nos testes, obtendo conclusões sobre o problema. Tá? Aqui eu acredito que, até esse momento, eu já tenha trazido até um pouco mais do que a professora pediu que a gente trouxesse. Né? Então, eu já falei de bastante coisas que vão permear o meu estudo, mas mais para além das técnicas, né, que vão ser utilizadas. Nessa parte da minha apresentação, que na verdade já é o slide final, eu mostro um pouquinho de como eu vou conduzir esse trabalho. Né? Inicialmente, eu pretendo fazer uma pesquisa bibliográfica, né, para verificar o que existe fora do Brasil, o que existe no Brasil, falando de dimensionamento de força de trabalho. Essa investigação vai ser feita em artigos científicos, em textos, lá utilizando
as plataformas científicas para esse fim, o CAPES, o Cielo, o Google Acadêmico, enfim. Depois que eu fizer esse levantamento das metodologias, então eu vou construir um instrumento de pesquisa. Esse instrumento ele vai ter duas partes, né? Eu imagino que seja assim, ainda vai ser discutido mais aprofundadamente com a professora, mas eu imagino inicialmente que ele tenha duas partes. A primeira delas vai falar numa coleta de dados, né, que é essa pesquisa de levantamento aqui, essas entrevistas com os servidores. Quando eu falo servidores, eu falo de todos os servidores da instituição. Então, para que eu consiga coletar os dados com as pessoas que trabalham naquela atividade ou naquele setor, o que elas fazem. Então, eu não quero a percepção da instituição, né, do corpo gerencial, sobre o que os servidores fazem, mas eu quero que os servidores que trabalham com aquelas atividades me digam, me informem o que eles fazem. Então, a gente vai levar uma visão de baixo da empresa para cima, né? Então, as pessoas, os atores que trabalham com aquelas funções, vão dizer o que eles fazem, quanto tempo demora, qual é a quantidade executada, enfim, para que assim a gente consiga ter o primeiro dado do dimensionamento da força de trabalho. O segundo dado que eu preciso nessa pesquisa de levantamento é um dado que até então eu estou chamando de horas produtivas, que é investigar com as unidades, investigar com a unidade de gestão de pessoas, na verdade, quais são os afastamentos desses servidores. Porque, de um lado, se eu considerar somente a produção, o que esses servidores estão fazendo no seu ambiente de trabalho, no final eu acredito que eu vou ter um dado errado, porque a unidade também tem um outro dado, que são dados de afastamento dessas pessoas. Então, eu tenho que confrontar esses dois dados, o quanto as pessoas se afastam, com o quanto elas produzem, para realmente dizer se está precisando ou não de pessoas ali naquela unidade. Então, essa parte que eu falei até então é uma primeira fase do meu projeto, que é propor uma metodologia de dimensionamento da força de trabalho. Mas uma segunda parte do meu projeto é que essa metodologia seja simples e replicável. Para eu conseguir aferir essa segunda parte do meu projeto, então, nós estamos pensando em montar um questionário, que ainda preciso ver se vai ser estruturado, semi-estruturado, enfim, a gente ainda vai definir isso no futuro. E esse questionário ele vai ser aplicado, então, com os servidores daquela instituição, para aferir o quanto, na percepção deles, aquela metodologia foi fácil e poderá ser replicada no futuro. Certo, gente? Professora, foi isso que eu trouxe. Muito bem, Rocha. Parabéns pela apresentação. Vamos na sequência. Otávio, Romano, pode compartilhar sua tela e iniciar sua apresentação. Obrigada. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Boa tarde, Otávio. Sim. Compartilhar aqui. Ok. Bom, então vamos lá, vou iniciar aqui a apresentação. O título do meu projeto de pesquisa é os desafios da reaplicação da tecnologia social de bancos comunitários na Amazônia Oriental Paraense. Eu vou começar bem brevemente a falar sobre o contexto da pesquisa, né? O crescimento da reaplicação dessa tecnologia social se deu ao fato do Instituto Palmas ter criado uma metodologia para criação e suporte na gestão desses bancos, né? Porém, as formas de criação podem variar conforme as necessidades específicas de cada região. Já nessa primeira leitura da literatura, né, eu consegui identificar aqui os principais artigos, né, da região Nordeste. Eles apontam já algumas dificuldades que esses bancos comunitários têm enfrentado lá na região Nordeste e aqui também na nossa região Norte, né, falando de Belém, a gente percebe também que esses bancos comunitários eles têm passado por alguns desafios, mas que ainda não foi feita uma pesquisa específica na nossa região para estar abordando esse tema em questão, né? Aí, Duque e Valadão, eles afirmam que a tecnologia surge na comunidade, né, não sendo possível replicá-la, isto é, os atores sociais envolvidos no processo de criação modificam a tecnologia social conforme as suas necessidades e demandas regionais. Então,
A pesquisa ela já parte de um pressuposto de que a tecnologia social, essa tecnologia social, ela precisou ser adaptada ao nosso contexto amazônico, né, à nossa região. Então, um dos objetivos é entender, né, o contexto, entender que adaptações, né, essa tecnologia passou e como que essa tecnologia ela está hoje, né? Então, aí eu propus a seguinte pergunta-problema: como ocorreu o processo de reaplicação da tecnologia social dos bancos comunitários amazônicos e os desafios enfrentados? O objetivo geral da pesquisa é analisar os fatores desafiadores à reaplicação de bancos comunitários na Amazônia e os objetivos específicos: descrever a metodologia adotada pelos bancos comunitários, identificar fatores regionais desafiadores à reaplicação dessa tecnologia social e analisar qual a ocorrência de códigos entre a tecnologia social dos bancos comunitários e o conceito de tecnologia social dado por Dagnino. Então, o objetivo, a intenção, né, nesse terceiro objetivo, é fazer uma análise para identificar se as tecnologias sociais que foram reaplicadas aqui, se elas conseguiram alcançar, né, ou se têm alcançado as características teóricas da tecnologia social que foi dado por esse autor, né, o Renato Dagnino, que é um dos autores mais expressivos, né, dentro desse tema de tecnologia social. E, rapidamente, o referencial teórico, né, para o pessoal entender, Banco Comunitário e Tecnologia Social. Banco Comunitário de Desenvolvimento é uma tecnologia social de política pública de economia solidária que tem como objetivo desenvolver territórios empobrecidos, fomentando o desenvolvimento econômico da comunidade que o criou. E tecnologia social, sob a ótica de Dagnino, pode ser um produto, uma técnica ou uma metodologia reaplicável que é desenvolvida com a participação coletiva dos membros da comunidade e que solucione de forma efetiva os problemas sociais, proporcionando transformação social. Então, eu coloquei no projeto esse primeiro construto aqui resumido dessas características, né, que o Renato Dagnino dá para uma tecnologia social. Eu já consegui identificar 10 características da tecnologia social que ele aponta, e essas características vão ser usadas na pesquisa. Metodologia. O método de pesquisa proposto é o estudo de caso exploratório, né, com abordagem qualitativa e coleta de dados através de entrevistas semi-estruturadas. A análise dos dados, né, vai ser feita com a técnica de análise de conteúdo de Bardan, com auxílio do software Atlas TI, que é um software utilizado na análise qualitativa. Os participantes da pesquisa. A pesquisa vai ser feita com 7 bancos comunitários localizados aqui na nossa região metropolitana de Belém, que é o Banco Tupinambá, que fica lá na Ilha de Mosqueiro, Banco Caratateua, que fica em Outeiro, Banco Caraparu, Banco Paá, Banco Cajueiro, Banco Castanheiro, Banco Mari, que fica em Marituba. Os participantes da pesquisa serão prioritariamente pessoas que ocupem cargos de direção nos bancos comunitários, levando em conta o tempo de atuação do participante. As entrevistas vão ser feitas com pelo menos 2 representantes de cada banco comunitário. E, rapidamente, vou falar um pouco sobre análise de conteúdo. Não sei se os colegas todos já viram alguma coisa sobre análise de conteúdo. É uma técnica... São um conjunto de técnicas, né, na verdade, de análise das comunicações através de procedimentos sistemáticos e objetivos da descrição do conteúdo das mensagens com indicadores quantitativos ou qualitativos que venham possibilitar a inferência, né, a conclusão dos dados. Aí a Bardan, ela vai propor 3 etapas, né, para esse processo de análise de conteúdo. A primeira etapa, que é a pré-análise, é a organização, né, dos materiais, que é o universo de análise, preparação dos documentos, a leitura flutuante, e a segunda etapa, que é a exploração do material, as primeiras aproximações, as categorizações e a recursividade. E, por último, o tratamento dos resultados, que é a inferência, a interpretação e a conclusão. Então, a análise de conteúdo, ela tem o seguinte objetivo: tratar aquele conteúdo
aquela comunicação, né, através da codificação. Aquela informação ela vai ser processada e transformada em códigos, e esses códigos eles vão ser agrupados em categorias para que eles venham ser consolidados, para que o pesquisador venha tomar conclusões sobre aquele conteúdo que foi obtido na entrevista. Os procedimentos. Aqui eu coloquei os procedimentos de acordo com os objetivos, né? Primeiro e segundo objetivo, que é descrever a metodologia e identificar fatores regionais desafiadores à replicação dessa tecnologia. Após a transcrição das entrevistas, o tratamento dos dados vai ser feito com o software Atlas TI e os conteúdos serão codificados para a criação das categorias gerais, categorias intermediárias e categoria geral. Essas categorias gerais, elas são as categorias que surgem inicialmente quando o pesquisador está fazendo a primeira análise, né, do conteúdo, do material, e posteriormente o pesquisador ele precisa ir refinando, precisa ir reduzindo essas categorias para que ele chegue numa categoria final, para que então ele possa fazer a inferência, tirar uma conclusão e contribuir teoricamente com aquilo que está sendo investigado, né? As categorias elas vão ser analisadas pelos grupos temáticos e de escritores, ou seja, eu vou estar utilizando, né, as características da tecnologia social e as outras características de metodologia do banco comunitário para estar fazendo essa análise, né, que vai vindo do referencial teórico. A descrição da metodologia dos métodos do banco comunitário e a identificação dos fatores desafiadores será feito pela frequência das citações observadas, ou seja, como for sendo feita a análise, né, eu já tive uma primeira experiência de estar fazendo... Bom, boa tarde, gente. Esse aqui é o trabalho que eu vou apresentar. Bom, e o meu tema, vamos direto ao assunto, meu tema é a relação... Para testar o áudio. Ela está ensaiando, tá bom. Oi, desculpa, posso voltar? É verdade, eu estava lendo um negócio aqui para ver. Desculpa. Pode terminar, tá? Sim, tá, lembrei onde eu estava. Então, né, essa primeira análise ela é feita com a frequência das citações observadas, ou seja, conforme os entrevistados eles vão apontando uma certa característica na metodologia, né, isso vai sendo apontado como uma característica mais forte, tanto para a metodologia quanto para os fatores desafiadores. Por exemplo, podem dizer que houve muita dificuldade em relação à abordagem na comunidade, em relação a conseguir recursos para o banco, e, enfim. E o último objetivo é analisar a concorrência de códigos entre tecnologia social e o conceito, né, de tecnologia social. Na segunda etapa da pesquisa vai ser feita a codificação das características e descrições da tecnologia social do Dagnino, né, que eu mostrei lá no quadro 1, e posteriormente vai ser feita a análise de concorrência. O que é essa análise de concorrência? É como se fosse uma espécie de tabulação cruzada entre os códigos, né, com o auxílio do software Atlas TI. Então, a concorrência, ela funciona mais ou menos assim. Eu vou construir, né, organizar, através da codificação e categorização, os conceitos, né, que o Dagnino ele nos ensina, e vou fazer essa co-ocorrência com as informações que estão sendo obtidas nas entrevistas para fazer essa relação e comparar. Por exemplo, será que os bancos comunitários eles estão com uma boa aderência entre todas as características de tecnologia social, ou será que uma característica se sobressai a outra? Ou será que algumas características nem são observadas? Então, nesse ponto, né, o terceiro objetivo ele acaba convergindo com o segundo, que é identificar fatores regionais, para estar também convergindo nessa mesma linha de discussão, né, que é compreender as características de tecnologia social mais aderentes com essas características, né, das tecnologias sociais dos bancos comunitários. Então é isso, eu ainda estou aprendendo mais um pouco, né, sobre análise de conteúdo, que é o
a técnica de análise que o meu orientador está me conduzindo, né, para fazer essa análise, e pode ser também que essa análise mude, porque a análise de conteúdo, ela tem também outras possibilidades, como análise de rede, né, que também pode ser usada nesse caso. Mas essa é a ideia inicial, né, do projeto de pesquisa, espero que tenha dado para compreender, para entender bem. É isso, obrigado. Muito bem, Otávio, obrigada, viu? Gisele, pode se preparar aí para começar, tá? Gente, a gente precisa ficar mais sob controle de tempo, tá? Eu vou ficar organizando mais aqui, porque senão a gente atrapalha a apresentação do colega seguinte, tá? Professora, só para não passar pela colega, acho que será a Mariana, se quiser. Se vocês querem passar. Não entendi, Rosa. Seria a Mariana. Ah, tá, desculpa, é a Mariane, desculpa. Otávio, você ainda está apresentando. Isso. Otávio, pode parar o compartilhamento, por favor. Obrigada. Mariane, pode começar. Ok. Bom, vocês estão vendo a tela? Estamos. Bom, boa tarde, meu nome é Mariane, meu orientador é o professor Cláudio Puti, e a minha filhinha recém-nascida de 15 dias, minha dissertação, está intitulada como Relação Público-Privado no Investimento em Infraestrutura, o caso do Fundo de Investimento do FGTS. Bom, a pesquisa, né, a dissertação, ela busca investigar os investimentos que são feitos em infraestrutura a partir do Fundo de Investimentos do Fundo Garantidor de Tempo de Serviço. Esse fundo ele não é aquelas contribuições que são recolhidas mês a mês do salário do trabalhador. Esse fundo ele advém do patrimônio líquido, né, que é do fundo do FGTS, e a partir disso eles são alocados em investimentos que ocorrem em ferrovias, em aeroportos, em rodovias, né, na infraestrutura em geral. Como objetivo, o trabalho busca analisar a aplicação dos recursos do Fundo de Investimento do FGTS em infraestrutura e diagnosticar as cadeias de relações empresariais envolvidas. O trabalho, a pesquisa, ela tem como hipótese que os investimentos em infraestrutura do Fundo de Investimento do FGTS são, em sua maioria, aplicados em empresas estatais ou com participação do Estado. Então, a partir dos investimentos, né, que são feitos a partir do patrimônio líquido do Fundo de Investimento, analisar se as empresas que estão recebendo esses recursos, elas são empresas estatais ou se recebem algum tipo de benefício do Estado ou se elas são totalmente privadas. Nos procedimentos metodológicos, a pesquisa é caracterizada como predominantemente quantitativa, o método utilizado vai ser o descritivo, as técnicas de análise vão ser a análise documental, a estatística descritiva, a categorização temática emergente e a triangulação de dados para testar a hipótese. A triangulação ela vai ser porque eu vou ter que buscar em outras fontes, e não só nos demonstrativos, né, do fundo, para verificar se essas empresas realmente são empresas privadas ou se tem participação estatal na sua estrutura. É isso. Muito bem, Mariane, muito obrigada. Gisele. Bom,
Meu trabalho é intitulado Gestão de Desempenho por Competências, proposta metodológica aplicada ao contexto da Universidade Federal do Pará, orientado pela professora Camila. Bom, não está passando aqui, Tiago. Só um minuto. Tá. Então, gente, eu fiz uma apresentação bem sucinta, só para explicar um pouco dos objetivos, tá? Então, o objetivo do meu trabalho é propor uma metodologia de avaliação de desempenho por competências aplicada ao contexto da UFPA. Os meus objetivos específicos são analisar, por meio de levantamento bibliográfico, o desenvolvimento da metodologia de avaliação de desempenho por competências, aplicar a metodologia, né, de avaliação de desempenho por competências e avaliar a efetividade dessa metodologia. Para isso, eu acredito que o meu método, né, a minha metodologia, quanto à finalidade, ela é uma pesquisa aplicada, né, porque eu tento solucionar um problema específico e também aplicar na prática. Quanto aos objetivos, eu fiquei com muita dúvida se seria uma pesquisa descritiva ou exploratória, mas no final, no meu próprio projeto, eu fiz um refinamento de artigos dentro da plataforma CAPES, e foi percebido que essa temática, principalmente voltada para o serviço público, ela é pouco explorada. Então, por isso eu considerei que a minha pesquisa ela é exploratória. Quanto à abordagem, ela é uma abordagem qualitativa, visto que eu busco identificar a efetividade da metodologia a partir da opinião dos servidores, né? Então, estou buscando uma valorização, que é uma das características da abordagem qualitativa. Enquanto ao método, eu considerei como um método indutivo, já que eu estou partindo de uma coisa específica, que é a análise dessa metodologia dentro da UFPA, para tentar uma conclusão, uma premissa geral de que a metodologia é efetiva. E quanto aos procedimentos, eu considerei que para o objetivo específico 1, que é o levantamento da bibliografia, eu considerei a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental. Por que essas duas pesquisas? Bom, a pesquisa bibliográfica, porque ela é mais relacionada a artigos científicos, a verificação científica, e a pesquisa documental, porque ela vai tratar de documentos que não são científicos. Então, como tem muita legislação envolvida nesse meu tema, eu considerei também esse tipo de pesquisa, né, pesquisa documental. Para o objetivo 2, que é a aplicação da metodologia, eu considerei um procedimento de pesquisação, que é considerado quando o pesquisador, ele também interfere, né, ou seja, ele está ali envolvido e interfere na mudança daquele fenômeno. E para o objetivo 3, que é a verificação da efetividade da metodologia, eu coloquei a questão da pesquisa de levantamento com aplicação de questionário. Bom, e como eu pensei que tinha que ser bem rapidinho a apresentação, essa é a minha apresentação, gente. Muito obrigada. Obrigada, Gisele. Vamos lá, Chiara. Está aparecendo o slide? Tá. Sim. Bem, boa tarde a todos. O tema do meu projeto, da dissertação, né, é uma análise comparativa dos indicadores de gestão, desempenho e qualidade das instituições públicas de ensino superior do Brasil, período compreendido entre 2010 e 2020. Como é que surgiu esse interesse em fazer essa pesquisa, né? O que eu busco com ela? Entender se existe uma relação, qual é a relação que existe entre os indicadores de gestão e desempenho, que são indicadores estabelecidos pelo Tribunal de Contas da União, com os indicadores de qualidade, que são indicadores que são estabelecidos pelo Ministério da Educação, e de que maneira esses indicadores eles se relacionam com a aplicação
desses recursos nas universidades. Pensando nisso e tentando compreender como que eu busco trabalhar essa pesquisa, eu trouxe aqui quais são esses indicadores que eu pretendo investigar. Então, os indicadores de qualidade estabelecidos pelo MEC são 3, que é o indicador de diferença entre desempenhos observados e esperados, chamado de IDD, que vai medir o valor agregado pelo curso ao desenvolvimento dos estudantes concluintes, considerando seus desempenhos na prova do ENAD e as características de desenvolvimento ao ingressar na avaliação. E o terceiro indicador é o conceito preliminar de cursos. Então, ele vai combinar uma medida única, né, de diferentes aspectos relacionados à graduação, com relação ao desempenho dos estudantes, ao valor agregado do processo, ao corpo docente e às condições que são oferecidas na instituição para que aconteça esse processo de desenvolvimento. E o terceiro e último índice de qualidade é o índice geral de cursos, que vai ser o resultado da avaliação das instituições de educação superior. Ele é uma média ponderada a partir da distribuição desses estudantes e vai envolver as notas, né, desse índice geral de cursos e os conceitos CAPES de cursos de programas de pós-graduação, estricto sensu. E aí a gente já entra nos indicadores de gestão e desempenho estabelecidos pelo Tribunal de Contas da União. Então, são 9. E custo corrente, aluno equivalente, que vai analisar a despesa corrente por cada aluno, né, e os seus gastos em relação à instituição. O segundo indicador é o aluno tempo integral professor. Então, ele visa identificar que, quanto maior o número de professores relativamente ao número de alunos, melhor será a atenção e apoio a esses alunos. O terceiro indicador, aluno tempo integral funcionário, que vai estabelecer quanto maior o número de funcionários relativo aos alunos, melhor será a atenção e suporte dada a eles. E, consequentemente, vai trazer uma maior produtividade dentro da instituição. E o quarto indicador vem falar sobre funcionário equivalente e professor equivalente, que vai representar o tamanho do corpo de apoio indireto ao aluno e ao professor. E também o tamanho do corpo de apoio de atendimento a esse aluno, que vai influenciar na formação do aluno, de acordo com esse indicador. E o quinto, o conceito CAPES, que vai avaliar a qualidade dos cursos de pós-graduação. Então, o melhor conceito para uma pós-graduação, ele tem relação positiva com o desempenho desses graduandos. Eles vão considerar que para uma pós-graduação ser melhor, ela deve indicar também um ensino de qualidade. E os últimos índices, o índice de qualificação do corpo docente, que vai falar sobre a qualificação dos professores em relação à sua titulação, a taxa de sucesso na graduação, que vai representar o número de alunos que concluem o tempo da duração prevista, e aí isso vai refletir diretamente com os investimentos em assistência, né, relacionados à bolsa, moradia, enfim. O próximo, o grau de participação estudantil, que vai revelar em que grau os alunos se utilizam dessa capacidade da instituição, né, e da velocidade dessa integralização curricular. E aí, esse índice, ele sugere que quanto mais os alunos em tempo integral, melhor vai ser para a formação deles. E o último índice de desempenho e gestão é o grau de envolvimento com a pós-graduação. Então, ele vai retratar em que grau estão essas atividades de pesquisa na pós-graduação. Então, onde maior for o investimento do discente, isso vai favorecer o seu desempenho. E mais investimentos em novos laboratórios, bibliotecas e grupos de pesquisas vão surgir. Bem, agora que a gente já conheceu quais são esses indicadores que eu pretendo estudar e relacionar, eu vou apresentar o meu problema de pesquisa. Então, meu problema de pesquisa é qual é a relação entre os indicadores de gestão, desempenho e qualidade com a aplicação dos recursos nas instituições públicas de ensino superior do Brasil.
E o objetivo geral consiste em verificar se existe essa relação entre a aplicação dos recursos dessas instituições com os indicadores de gestão, desempenho e qualidade. E os objetivos específicos serão, eu elenquei 3. Primeiro é identificar quais desses indicadores se relacionam com a aplicação do orçamento. O segundo é mensurar qual relação existente entre esses indicadores de gestão, desempenho e qualidade. E, por último, classificar essas instituições públicas de ensino superior conforme o nível de gestão, desempenho e qualidade alcançado na pesquisa. Bem, e a metodologia quanto à abordagem vai ser uma pesquisa quantitativa. Então, segundo o autor, a pesquisa quantitativa ela é um método de pesquisa social que utiliza a quantificação nas modalidades de coleta de informações e no seu tratamento, mediante técnicas estatísticas, tais como percentual, média, desvio padrão, coeficiente de correlação, análise de regressão e entre outros. Bem, ainda não defini qual vai ser esse tratamento estatístico do meu trabalho e também eu vou levantar algumas hipóteses para fazer a correlação entre essas variáveis. Como eu falei nos objetivos, uma dessas variáveis que eu busco identificar com relação à aplicação dos recursos, né, que está ligado diretamente ao orçamento. Então, de que maneira que esses índices de desempenho se relacionam com a aplicação desses recursos, do orçamento em si. Bem, essa foi a minha apresentação. Espero que tenha dado para entender um pouco. Obrigada. Obrigada, Chiara. Só para reforçar para quem chegou depois, tá, gente? A gente combinou de só comentar. Nesse caso, se a gente conseguir ter um tempo, a gente comenta hoje algumas coisas. Se não, a gente vai tirar uma aula só para falar sobre os projetos, tá? Em função do nosso tempo. Tony. Tony está? O Tony não está? Não estou vendo o Tony. Rose, preparada? Obrigada, Chiara. Rose, pode... Já, professora. E o Tony? O Tony não vai, não? Se ele não apresentar hoje, infelizmente, ele vai ficar sem o ponto dele. Pode começar, Rose. Já? Tá todo mundo vendo aí? Gente, primeiro eu quero me desculpar, porque eu estava mexendo em umas coisas aqui, aí comecei a ler, tá, em voz alta, eu não vi que estava ligado aqui o microfone. Vamos lá, então. Boa tarde para todo mundo. Olha, meu tema é esse aí. Eu vou tentar falar assim mais rapidinho por causa do tempo, tá, professor? E porque eu também geralmente falo rápido, então vamos lá. Meu tema é esse aí, olha, a relação, eu achei até bem parecido com o da Chiara, mas a Chiara vai falar sobre os indicadores, né? Então, é a relação da inovação organizacional, da gestão de riscos, da qualidade da decisão no desempenho organizacional. Então, o objetivo geral é justamente esse, é analisar a relação da inovação organizacional, da gestão de risco e da qualidade da decisão no desempenho organizacional em entidades públicas de ensino superior. A problemática é justamente como a relação da inovação, da gestão de risco e da qualidade na decisão em entidades públicas de educação superior influencia no desempenho organizacional. O método é o quantitativo, né, então vou ter dados estatísticos aí, aplicação de questionários, nesse período de 2020, né, que foi justamente o período pandêmico. A técnica é justamente a pesquisa de campo, ela tem essa modelagem de equação estrutural, né, ou então pode se usar também a técnica estatística de regressão, isso ainda a gente vai definir, né, conforme o orientador me falou. E o local e os atores. O local seriam as 3 instituições públicas, né? Seria o FPA, a UFRA e a IFPA. E os atores são aquelas pessoas que vão fazer parte vão responder os questionários, né? São, no caso, as pessoas que tomam as decisões dentro da instituição, seriam os pró-reitores, gestores de maneira geral, coordenadores,
né, e os outros responsáveis pelas decisões. Aqui eu trouxe 3 conceitos, vou falar rapidamente por causa do tempo, né? Eles são 3 construtos, né? Eles estão justamente relacionados ao desempenho da organização, né? Então, seria a inovação organizacional, que é a adoção de uma ideia, um comportamento novo para o setor, mercado ou ambiente geral da organização. Né? A gestão de riscos ela é um conjunto de atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização no qual se refere aos eventos incertos que podem afetar os objetivos. Essa gestão de risco, ela está nessa ISO 31000, né? É uma norma internacional que fala justamente, ela vai fornecer as diretrizes, os princípios, as estruturas, né, de todo o processo de como faz para gerenciar esses riscos. Então, ela elenca os riscos lá e ela diz como é que deve ser como é que deve ser gerenciado esse risco, né? E é interessante essa lei, essa norma, porque ela é aplicada em qualquer tipo de organização, né? Independente do tamanho, da atividade, do setor, né? Se público, se privado. E a qualidade da gestão. A qualidade da gestão se refere às características de uma deliberação que afeta a probabilidade de se obter um resultado positivo. Então, as incertezas, as tendenciosidades reduzem a qualidade da gestão. Por fim, eu trouxe aqui um modelo mental, mais ou menos como é que vai ser baseado o trabalho. Então, a dimensão estrutural e a operacional. Então, tem aqui 4 variáveis, né, que são as variáveis independentes, para cada dimensão aqui, sendo que essas variáveis, elas podem ser mais variáveis, elas até se desdobram também, elas podem se desdobrar conforme estudo, né? Elas são... Rose, coloca para apresentar, assim, ou então amplia, que está muito pequeno, a gente não consegue visualizar, por favor. Melhorou? Sim. Tá. Então, assim, aí já está enxergando melhor, né, professora? Aí tem as variáveis independentes, como eu falei, que tem a dimensão estrutural e operacional, né? Então, elas são 4 variáveis cada uma, podem se desdobrar, como eu já falei. Então, essas variáveis, elas vão explicar os construtos, né? Que seria a inovação organizacional, que é relacionada com a eficiência, e a gestão de riscos também relacionada à eficiência, que é o segundo construto. E essas duas, a inovação e a gestão de risco, elas estão ligadas ali, que é aquela setinha vermelhinha, né? A qualidade da decisão, e por fora também relacionadas, né, ao desempenho organizacional. Então, a qualidade da gestão no terceiro construto, também vai haver variáveis, e o desempenho organizacional é relacionado à eficácia, né, e aí vai ser relacionado também às outras variáveis, que são as variáveis dependentes, que são aquelas de resposta. Então, é mais ou menos essa estrutura aí o trabalho vai ter. É isso, professora. Falei rapidinho aqui por causa do tempo também. Muito bem, Rose, muito obrigada, tá? Luísa. Eu agradeço, obrigada. Pode fazer a apresentação, Luísa. Acho que é a Erlen primeiro, né, professora? Na minha sequência aqui, tá o que seria aqui a Aracone, Rose e Rômulo. Eu pedi, teve. Não, teve mudança, mas eu fui para o segundo dia mesmo. Tá certo a sua. Tá. Ah, tá. Só. Professora, eu não vou ligar a câmera porque começou uma chuva muito forte aqui. Eu tenho medo da internet. Sem problemas. Sem problemas. E com Deus. Estou compartilhando aqui. Vocês estão vendo? Sim. Sim. Pronto. Bom, o meu projeto, né? Isso aí. O meu projeto, ele tem como tema a influência da liderança sobre o engajamento no trabalho, uma pesquisa entre os servidores públicos no estado do Pará. Meu orientador é o professor Dr. Carlos André Corrêa de Matos. E aí a gente começa aqui falando sobre o objetivo geral, né? O objetivo nada mais é do que analisar a relação entre a liderança e o engajamento no trabalho entre os servidores públicos. A gente está querendo saber, basicamente, se a liderança pode ser usada como um recurso, né, para aumentar, para engajar os servidores públicos e assim aumentar a eficiência produtiva.
E para poder responder esse objetivo geral, a gente vai usar os objetivos específicos, né? Primeiro, identificar as características da liderança, já que é de conhecimento geral da nação que existem vários tipos de liderança. E então a gente precisa saber qual é a liderança que vai estar sendo mais frequente, né, nos líderes dos servidores, entre os servidores. Depois, identificar a intensidade do engajamento no trabalho. E quando a gente tiver em mãos essas duas identificações, tanto da liderança quanto do engajamento, a gente vai tentar correlacionar, né, o engajamento e a liderança, para saber se realmente a liderança consegue influenciar o engajamento dos servidores. E aí, como é que a gente vai fazer esse estudo, né? Como é que a gente vai tentar ter essas respostas? Primeiro, vai ser, inicialmente, né, pode mudar daqui a um tempo, a gente vai fazer um estudo correlacional, já que a gente vai tentar descrever as relações entre a liderança e o engajamento no trabalho. Vamos usar o método descritivo, operacionalizado em pesquisa de campo. A gente vai tentar analisar a realidade daquela instituição pública, né, em si, por isso que é um método descritivo, que é a análise da realidade. E a nossa estratégia vai ser de natureza quantitativa, para a gente dar mais fidedignidade para os dados, né? Tentar mostrar, olha, a gente está falando isso, mas a gente consegue comprovar quantitativamente, mostrar os números. E a população que a gente escolheu, eu e meu orientador, foi da Imater, né, que é a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará. O universo é basicamente os 1.230 servidores públicos, e a gente decidiu pela Imater porque ela consegue abarcar, na verdade, todos os municípios do Pará. Então, como a gente quer uma pesquisa no estado do Pará, a gente achou interessante utilizar essa instituição porque ela dá exatamente essa extensão, né, pelo estado inteiro. A nossa técnica de amostragem vai ser não probabilística por acessibilidade. O que seria não probabilística por acessibilidade? É porque, com tempos de pandemia, a gente não tem garantia de que vai conseguir chegar e fazer a análise dos 1.230 servidores. Então, a gente vai usar essa técnica não probabilística por acessibilidade a partir dos servidores que a gente tiver e conseguir ter acesso. E aí, para poder fazer a amostragem, né? E a nossa coleta de dados, inicialmente, a gente vai utilizar a plataforma Google Form, que é o Google Formulário, só que a gente também tem em mente, né, em querer usar o SurveyMonkey, que é outra plataforma de questionários online, só que ele é um pouquinho mais completo, então a gente está estudando poder utilizar ele, só que ele é uma plataforma paga, então a gente vai ver os melhores, né, meios que a gente pode usar, se é o Google ou se é o SurveyMonkey. Para atingir o objetivo da pesquisa, que é basicamente relacionar, né, a influência da liderança em cima do engajamento do servidor, a gente vai utilizar a escala LMX, que é a escala Leader Member Exchange, que é exatamente essa troca, né, entre líder e o liderado. Se essa escala consegue mensurar se está existindo uma troca de eficiência e eficácia entre o líder e o liderado. Ela foi desenvolvida por Liden e o Imagining em 1998 e foi traduzida e adaptada no Brasil por Amaral em 2016. Vão ser utilizados, né, as dimensões que estão na escala LMX, as dimensões oficiais, né, as dimensões reais, que é o respeito profissional, o afeto, a lealdade e a contribuição. E além da LMX, né, a gente também vai querer coletar os dados socioeconômicos para poder saber qual é esse universo que a gente está estudando, né? Se eles são mais homens, se são mais mulheres, se são mais líderes, se são mais liderados, se são cargos de chefia, se não são, se tem acesso ao público, se não tem, para a gente realmente conhecer o nosso universo e, a partir daí, poder fazer outros estudos futuros, né? Saber se existe mais influência da liderança quando o cargo é chefiado por um homem ou se o cargo é chefiado por uma mulher. Será que as mulheres possuem mais acesso aos recursos do que os homens?
Será que a idade influencia, né? Por exemplo, um líder ser mais novo que o liderado, será que essa idade influencia? Então, obter esses dados socioeconômicos seria muito interessante para fazer estudos futuros, né? E para mensurar a intensidade do engajamento no trabalho, a gente vai utilizar a escala Utrecht Work Engagement Scale, que é a UWS. Ela foi desenvolvida por Schauffele em 2002, traduzida para o português por Agente Benevides Pereira e Porto Martins e validada por Magna Vasques, Pacic e Hutt. Essa escala ela consegue analisar e mensurar as dimensões do engajamento, né? Que são 3. Dedicação, vigor e dedicação, vigor e a maneira de se envolver no trabalho, né? O envolvimento. E é assim, gente, bem rapidinho, só para... Muito bem, Luísa, muito obrigada. Só interromper aqui rapidinho, professora. Vamos lá, Rômulo. Olá, professora, boa tarde. Oi, boa tarde, Rômulo. Deixa eu compartilhar aqui. Estão vendo? Sim. Sim. Tá passando, né? Tá. Então, boa tarde a todos. Bom, o meu trabalho, eu vou tratar da motivação e do engajamento dos servidores públicos das instituições federais de ensino superior aqui em Belém do Pará. Meu orientador é o professor Carlos André, e a linha de pesquisa é Organizações Governamentais, Não Governamentais e Desenvolvimento Regional. Então, aqui eu vou abordar o problema de pesquisa e seu contexto, os objetivos e a metodologia. Bom, passando bem rapidamente aqui, só para eu explicar para vocês o que eu vou tratar, né? Então, a motivação, ela é caracterizada pelos autores como uma força interna, que direciona os esforços pessoais para a realização de um objetivo, né? Então, a motivação, ela impulsiona o indivíduo a agir para alcançar aquilo que ele almeja, e com isso ele promove uma interação com o ambiente. Então, até tem aquela figurinha ali, né? Você sai do estado atual para o estado desejado. E segundo os autores Deci e Ryan também, eles teorizam, né, que a motivação, ela é, na verdade, existem dois aspectos, né, que atuam diretamente nessa determinação da motivação humana. Então, é a motivação intrínseca e a motivação extrínseca. E aqui também outros autores, né, eles colocam que a motivação, ela mostrou que ela tem impacto direto na performance das organizações, uma vez que os trabalhadores motivados, eles realizam suas tarefas com maior afinco e disposição. Bom, caracterizamos motivação. Agora o engajamento. Então, o engajamento no trabalho, ele pode ser compreendido como a imersão do trabalhador no seu papel organizacional, né? Uma vez que ele se envolve de maneira física, cognitiva e emocional com as tarefas do trabalho dele. Então, ele tem esse papel organizacional, né? Então, o engajamento, ele é caracterizado por essas 3 dimensões, o vigor, a dedicação e a absorção. Bom, passando agora para os objetivos, então, qual os objetivos, né, da minha pesquisa? Eu até coloquei aqui, deixei sublinhado, né? Então, o objetivo geral é caracterizar e relacionar a motivação e o engajamento dos servidores públicos dessas instituições de ensino, instituições federais de ensino superior aqui em Belém do Pará, que são 3, a UFPA, a UFRA e o IFPA. Então, os objetivos específicos é identificar o nível de motivação intrínseca e extrínseca e o engajamento no trabalho dos servidores públicos, né? Correlacionar esses dois construtos, a motivação com o engajamento, e comparar os resultados que eu obtiver, né, em cada uma das 3 instituições da instituição federal. Bom,
Com metodologia, a natureza da pesquisa vai ser uma survey descritiva, com tratamento de dados quantitativos, coleta de dados vai ser uma pesquisa de campo, um instrumento vai ser o questionário, período das entrevistas, né, o período de coletas, na verdade, está equivocado aqui. Vai ser o primeiro semestre de 2022, e o universo são os servidores públicos federais dessas 3 instituições, o FPA, UFRA e FPA. Então, o instrumento de coleta de dados, que vai ser o questionário, ele vai ser dividido em 2 sessões. Na primeira sessão serão utilizadas essas 2 escalas, e na segunda sessão vão ser feitas 10 perguntas para avaliar, né, as características socioeconômicas dos entrevistados. Então, nessa primeira sessão, a primeira escala é a The Work Preference Inventory, que é a WPI, que foi criada por Amabile em 94. E nessa escala existem 30 variáveis. Dessas 30 variáveis, 15 são para medir a motivação intrínseca e 15 para medir a motivação extrínseca. E a outra escala que vai ser a UWES 17, que foi até a mesma que a Maria Luísa falou, ela tem 17 variáveis, então ela vai medir, são 6 variáveis para medir o vigor, 5 para dedicação e 6 para absorção. Então, essas variáveis, né, essas escalas, elas vão variar numa escala Likert de 7 pontos. Então, 0 vão significar nunca e 6 vai significar sempre. Aí eu trouxe aqui só um recorte de como é que é o questionário. Então, a gente tem aí, né, a pessoa vai ler o comando e ela vai marcar de acordo com as assertivas. Aumenta um pouquinho para eu ver, por favor. Professora, não está conseguindo enxergar direito. Professora, mas eu já estou compartilhando. Agora, como é que eu aumento? Você consegue, tira da apresentação, aí tenta dar um zoom assim na lateral. Isso. Espera aí, deixa eu ver aqui. Aqui onde está 75%. Aqui. Isso, maravilha. Então, pronto. Então, o questionário, ele tem essa estrutura, né? Então, por exemplo, eu vou ler 2 perguntas aqui. A pergunta número 1, gosta de tarefas relativamente simples? Então, a pessoa que vai responder o questionário, se ela disser que ela nunca gosta de tarefas relativamente simples, ela vai marcar lá o 0. E aí tem essas gradações, né? Quase nunca, às vezes, regularmente, frequentemente, quase sempre e sempre. Então, vai de 0 até 6, que tem as demais perguntas, né? E aqui, para identificar, identificação do entrevistado, né? Opa, passou para o outro. Identificação do entrevistado. Então, por exemplo, qual é o cargo desse servidor? É servidor técnico de ensino fundamental, médio, superior, é professor, é BTT, é professor do magistério superior, se é do sexo masculino, feminino, a faixa etária, enfim. Então, vou voltar aqui para a apresentação. Pronto. Então, o tratamento dos dados vai ser de estatística descritiva e análise de agrupamentos. Então, na estatística descritiva, tem medidas de tendência central, média, média, mediana e moda. As medidas de dispersão vai ser o desvio padrão e coeficiente de variação. Medidas de associação, a correlação de Pearson. E as medidas de consistência interna, o alfa de Cronbach. E na análise de agrupamentos, vai ser feita essa do tipo hierárquica aglomerativa, com o teste One-Way ANOVA, que é uma forma de análise de variância. E esse teste pós-Rock de Sheff é uma comparação múltipla entre os clusters que foram formados lá na hierárquica aglomerativa. Então, professora, eu só vou passar aqui bem rápido, né, até por causa do tempo. Então, aqui nas medidas de tendência central, elas são o quê? Elas são utilizadas para identificar os valores mais centrais de um conjunto de dados. Aí tem a fórmula de como se tira uma média aritmética, a moda é o elemento mais frequente e a mediana é o elemento central do conjunto de dados. Nas medidas de dispersão, a variância, a fórmula da variância e o desvio padrão. Mas o que essas medidas de dispersão elas querem dizer? Elas são utilizadas para identificar o quão dispersos da média estão os valores no conjunto de dados. Então, eu vou ter um conjunto de dados, ele vai ter uma média, será que eles variam muito para baixo ou para cima dessa média? É isso que essas medidas querem dizer. As medidas de associação dessa correlação de Pearson, por que eu vou utilizar essa correlação de Pearson? Que ela é ideal para comparar 2 variáveis. Então, eu estou aqui comparando motivação e engajamento. Então, quando eu comparo ela na correlação de Pearson, a gente vai olhar para aquele gráfico ali que é mais ilustrativo, ela diz o seguinte, essa correlação de Pearson, ela varia de -1
até 1. Se ela tender para 1, vai significar que a correlação dessas duas variáveis, ela é positiva. O que significa isso? Quando o nível de uma variável aumenta, o nível da outra variável também aumenta. Então, se ela tender para -1, já é o contrário. Quando uma variável aumenta, a outra diminui. E, bota na literatura, né, a correlação entre duas variáveis que o pesquisador quer investigar, se ela for fraca, esse nível, né, ele vai tender a 0. Então, vai significar que uma variável não tem correlação com a outra. E aqui tem a fórmula do R de Pearson, que também é chamada assim. Então, aqui é a medida de consistência interna. O que é isso? São medidas que atestam a confiabilidade dos resultados encontrados. É mais ou menos assim. Digamos que você tem uma balança, mas a tua balança ela pode não estar aferida. Tu vai lá, te pesa e dá 70 quilos. Numa outra balança, você vai, se pesa e dá 75. Então, o que é a medida de consistência interna? É uma expressão matemática que visa demonstrar... Triste realidade, né, Romo? Como? Demonstrar a triste realidade, o exemplo aí. Verdade. Então, o que essa fórmula ela tenta mostrar? Ela tenta mostrar que os dados que você coletou, né, através do instrumento de pesquisa, eles realmente são confiáveis. Então, aquilo é o que os resultados que você achou, eles realmente querem dizer aquilo. Não tem essa para reduzir essa margem de erro, por assim dizer, né? E aqui tem a fórmula lá do alfa de Cronbach. E na análise de agrupamentos, né, o tipo de hierarquia, o tipo hierárquica aglomerativa, né, começa lá, eu botei aqui a descrição, né, um entrevistado ele começa sozinho, depois vai ser, ele vai se juntar com outro entrevistado que tenha respostas semelhantes a ele, até formar um cluster, que foi o que eu falei, né, cluster ou grupo. Então, esse teste de Onway-Anova, o que é isso? O teste de Onway-Anova, ele é um teste paramétrico, né? Então, ele possui um parâmetro lá, utilizado para verificar se existem diferenças entre as médias de uma determinada variável, né? Que é a variável resposta. Então, lembra, eu estou analisando motivação e engajamento. Só que a motivação, ela é composta pela motivação intrínseca e extrínseca. E o engajamento, ele é composto pelo vigor, pela absorção... Ih, meu Deus, me falhou agora, e falta mais um lá. Então ele é formado por esses três. Então, essas três, né, a motivação e o engajamento, eles são a variável resposta. E as variáveis preditoras motivação intrínseca e extrínseca e os 3 níveis do engajamento. E esse teste pós-hoc de Sheffer, eles são feitos comparações múltiplas para aferir se existem diferenças significativas entre os grupos. Você lembra que foram formados grupos lá? Então, nesses grupos, eles são formados de acordo com as respostas semelhantes. Então, depois vai ser feita uma comparação entre os grupos para ver se está tudo ok, se realmente o nível de respostas não teve uma variância tão grande assim. E é isso. Obrigado. Muito bem, Rômulo. Deixa eu voltar aqui. Uhum. Pois é, tá caindo o temporal, né? Para cá também tá tendo muitos raios e trovões. Então, a gente queria dar parabenizar todo mundo pelas apresentações. Então, a gente vai ter variações entre as apresentações a depender do nível de maturidade de conhecimento que você tem, não só pelo seu problema de pesquisa, a metodologia adotada, né, mas também as possibilidades, aí você vê que você tem uma certa segurança maior, mas assim, o que eu tenho para falar para vocês a depender do objetivo, eu não vou me alongar, tá, eu já vou liberar vocês, porque a ideia é discutir tudo numa aula bem estruturada, mas a depender do meu objetivo de pesquisa, o que eu quero responder com o meu projeto, eu vou estabelecer uma ou outra metodologia de pesquisa. Então, muitos de vocês descreveram um perfil de pesquisa mais qualitativa, né? Muitos de vocês, a maioria, tem uma perspectiva mais quantitativa, só que pressupõe na verdade, uma transformação, que a gente diz que é você levanta dados, né, junto com a aplicação de instrumento e transforma aqueles dados em números. E, a partir dali, você estabelece
múltiplas análises, como o Rômulo trouxe de maneira bem profunda, né, até pelo objetivo dele, mas ele não tem uma missão, ele sabe, ele não tem uma missão muito fácil, em função do construto que ele quer trabalhar, mas você tem já instrumentos mais estruturados, validados, o que já ajuda um pouco, né, o Rômulo, então, ele tem instrumentos que já foram validados, que também vai ter a mesma perspectiva da Luísa. Vocês não vão desenvolver uma metodologia, um instrumento, diferente, por exemplo, da Gisele, que vai ter que elaborar uma proposta de instrumento, né? E aí, a partir do objetivo que eu quero alcançar, eu tenho como estruturar. Então, se é uma pesquisa bibliográfica, se é uma pesquisa de campo, se é uma pesquisa mais de cunho exploratória, eu vou, né, investigar aquele assunto. Eu não tenho muita clareza de que tipo de dados eu vou levantar, de que tipo de informações, mas eu vou explorar, né, porque não tem muita pesquisa também dentro daquela área. Mas, claro, que toda vez que você vai propor uma pesquisa, você pressupõe aí uma relevância científica, lembra que a gente fala, relevância social, o desenvolvimento, o aprimoramento de um conhecimento, então, você já pressupõe uma análise prévia, né? Então, o que eu vou focar na próxima aula? Eu tenho dúvidas aqui, né, comentários com relação aos projetos, mas não vai dar para a gente falar de maneira estruturada, eu vou trazer isso consolidado. Mas eu já sei que, por exemplo, alguns de vocês demonstraram um pouco de insegurança com relação à classificação da pesquisa, né, da metodologia que vai ser utilizada, né, do tipo, se é uma pesquisa quantitativa, qualitativa, alguns de vocês aí, até pelos dados ou pelo método que vocês descreveram, pelo procedimento, às vezes também gera uma dubiedade se você está falando de uma pesquisa de fato quantitativa, tá? Caracterização dessa pesquisa, né, como conduzir essa coleta de dados. Então, tem alguns dados aí que vocês levantaram, eu fui fazendo anotações para estruturar essa aula, que a gente vai, de maneira bem pontual, esclarecer dúvidas e até mesmo eu tirar algumas dúvidas que eu fiquei com relação aos projetos de vocês, ok? Então, como todo mundo está tendo dificuldade, eu também estou tendo dificuldade da internet, tá, gente? Que aqui tá caindo o mundo também, igual aí vocês. Eu vou liberar vocês agora, tá? Eu queria saber, que eu soube por vocês aí, que o Tony não está acompanhando as aulas. Alguém tem alguma informação sobre ele? Sabe se é alguma informação? Quem é o orientador dele? Alguém tem alguma informação para dar? Luísa, você Professora, realmente ele não respondeu mais no grupo, eu até mandei mensagem para ele, né, falando que a senhora estava chamando por ele, que ele iria perder ponto, mas até agora não respondeu e realmente está ausente. Então, eu não... Quem é o orientador? Ele, na verdade, ele trocou de número, né? Ele trocou de número. Aí eu já adicionei no grupo, mas nesse novo número ele não responde. Quem é o orientador? Alguém sabe? Não sei, professora. Não sei. É o professor Rodrigo. Professor Rodrigo. Tá. Muito bem, gente. Então, a gente vai terminar por aqui, tá? Parabéns pelas apresentações. Sexta-feira que vem tem que ser bem objetiva mesmo, bem pontual, porque a gente tem muita gente para a semana que vem, né? Eu vi que quem se enrolou aí foi para a semana que vem, resultado, a gente tem 16 pessoas para a próxima sexta-feira, tá? Então, a gente precisa ser bem objetivo, ok? Então, parabéns para todo mundo, de fato, as apresentações foram ótimas, tá? E aí a gente vai comentar mais especificamente na nossa aula, que não vai ser na próxima sexta, que a apresentação de trabalho vai ser na outra. Dúvidas, comentários que vocês tenham tido, lembrem que a gente vai discutir sobre eles nesta aula que a gente vai dar, na nossa última aula, tá? Diga, Michele, pode perguntar. Professora, a senhora vai disponibilizar agora a aula gravada? Porque por problema de internet eu entrei um pouco atrasada. Eu vi, Michele, alguns de vocês, foi a Vanessa que ficou saindo e entrando, do coitado, também teve problema. Então, está sendo gravada, tá, Michele? Eu só vou baixar já e aí eu já posto lá. Tá, obrigada. Tá? Gente, obrigada, professora. Para todos, boa tarde, bom final de semana, se cuidem. Obrigado, professora, boa tarde. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Obrigada, professora. Tchau, tchau, boa tarde.